A China é uma das civilizações mais antigas do mundo. Mais de 1,3 bilhão de pessoas vivem dentro de suas fronteiras. É uma nação com 55 grupos étnicos e 235 línguas vivas. A China se tornou um império em 221 a.C. Ondas sucessivas de guerra, comércio e imigração teceram um rico tecido de cultura, comércio e política. De muitas partes da Ásia e além, esses elementos se fundiram para criar o que agora reconhecemos como a cultura chinesa. Na arquitetura, grandes visões se tornaram grandes edifícios. E na engenharia, uau, impossível, mas se tornou possível. Um caleidoscópio de lendas, mitologias e religiões inspirou obras revolucionárias de gênio e grandeza, de templos e palácios a tumbas misteriosas, maravilhas antigas ainda deixando sua marca nos tempos modernos. Até recentemente, a China permaneceu oculta, e a maioria de seu próprio povo nunca tinha visto as grandes obras e tesouros da nação. Mas agora, o mundo todo está assistindo às 7 maravilhas da China. Em 1974, agricultores chineses cavando um poço perto da cidade de Xi'an, na província de Shanxi, descobriram os primeiros sinais de uma das grandes descobertas do mundo. A busca do imperador Qin pela imortalidade o levou ao além-vida com seu próprio Império Subterrâneo. Em 3 fossos subterrâneos, 8.000 estátuas de guerreiros estão em formação militar. Eles são apenas uma pequena parte de um complexo funerário imperial, que ainda está por ser revelado. Os guerreiros de terracota cronometraram o nascimento da China e guardam os tesouros que se acredita estarem enterrados nas proximidades. Eles são uma das maiores atrações turísticas da China, atraindo multidões de mais de 10 milhões de pessoas por ano para a cidade de Xi'an. Não... Dois garos soldados se parecem. Cada um dos 8.000 guerreiros é único. Isso porque os guerreiros de terracota foram todos modelados a partir de pessoas reais. Eles não foram feitos usando um molde padrão. Se um molde tivesse sido usado, todas as estátuas teriam a mesma aparência. Eles foram principalmente moldados à mão. De perto, o rosto de cada guerreiro tem uma história, um caráter, o espírito do verdadeiro soldado que serviu de modelo. É fácil imaginá-los como os filhos, pais e irmãos que deram suas vidas para servir ao rei por toda a eternidade. Os soldados de terracota são uma réplica do poderoso exército Qin, que conquistou 6 estados vizinhos para unificar a China. O imperador Qin Shi Huang se tornou o primeiro imperador da China em 221 a.C., conquistando todos os estados vizinhos. Ele forjou a identidade nacional da China, centralizando o governo e padronizando medidas, moeda e língua. Ele fez história com a construção da Grande Muralha, forçando centenas de milhares de trabalhadores a irem para a dura fronteira norte para construir uma enorme barreira contra invasores. E quando se tratou de construir seu próprio túmulo, seus métodos não eram menos brutais. No momento em que subiu ao trono, ele começou a preparação de seu túmulo, mesmo após sua morte. A construção do túmulo continuou, levou 37 anos. Em um determinado momento, havia 710.000 pessoas trabalhando nisso. O imperador Qin sofria de um medo compulsivo da morte. Ele enviou seus infelizes oficiais em missões no exterior buscar remédios para a juventude eterna. No final, ele morreu de uma overdose de pílulas de mercúrio, que, ironicamente, ele acreditava que o deixariam viver para sempre. Os chineses acreditam que
Aí, a alma não morre. Então, o imperador... Os chineses acreditavam na imortalidade do espírito e na vida, após a morte. Assim, os imperadores construíam seus túmulos para se parecerem com o palácio em que viveram quando estavam vivos, só que em uma escala menor. Mas, geralmente, o túmulo era apenas uma representação do palácio real. Tradicionalmente, os chineses acreditam que há continuidade entre a vida e a morte. As pessoas podem levar coisas físicas com elas para seu conforto no mundo espiritual. Mas o imperador Qin foi muito além disso, indo além de tudo, que o país já tinha visto, construindo um túmulo que cobria 35 milhas quadradas, mais de 500 vezes maior do que qualquer outro túmulo escavado na China. Até agora, ninguém conseguiu encontrar a entrada do túmulo principal, onde se acredita que o corpo do imperador esteja enterrado. O antigo historiador Sima Qian registrou que o túmulo era guardado por flechas cruzadas, armadas, para disparar setas mortais contra intrusos. As flechas cruzadas protegem o que se acredita ser uma das coleções mais magníficas de riquezas imperiais do mundo. Este é o palácio subterrâneo do novo rei de pedra. No livro de Sima Qian, foi registrado que o túmulo subterrâneo do imperador Qin continha rios e mares de mercúrio. As pessoas daquela época tinham o conceito de que toda a terra sob o céu pertencia ao imperador. Dizem que o túmulo imperial imaginava uma réplica inteira do universo. O teto era coberto com constelações feitas de pérolas e pedras preciosas. No chão, um modelo da paisagem da China, com a grande muralha serpenteando por ela e rios de mercúrio se contorcendo pelos vales. No centro, um elaborado caixão abrigando o corpo do imperador. Tudo sob um monte em forma de pirâmide, com 55 metros de altura. Originalmente, o monte funerário que cobria o túmulo era uma majestosa estrutura de 9 níveis, o dobro da altura atual. Hoje, mesmo com a erosão de 2000 anos, ainda é uma marca imponente de um governante determinado à imortalidade. Na década de 1980, um levantamento do solo do monte revelou concentrações de mercúrio incomumente altas, muito superiores às áreas vizinhas. Vírio. Os especialistas interpretaram isso como um sinal de que os rios de mercúrio que decoram o túmulo do imperador Qin podem realmente existir e que as grandiosas descrições de Sima Qian não são apenas ficção. Em algum lugar por aqui, esses homens esperam desenterrar um túmulo de 20 mil acres, guardando as riquezas que acompanharam o primeiro imperador na vida após a morte. Empoleirado a meio caminho de uma face de rocha precária, parece flutuar no ar. Um santuário sagrado que a qualquer momento pode desabar, desastrosamente sobre o chão rochoso abaixo. Mas, depois de 14 séculos, ainda está lá em cima. Nas falésias íngremes do sagrado Monte Ren, sustentado apenas por vigas de madeira, o mosteiro suspenso tem inspirado admiração por mais de 1 milênio. 230 milhas de Pequim, o mosteiro suspenso fica bem fora do caminho habitual. Perto das cidades adormecidas e isoladas da província de Shanxi, é difícil imaginar que os vilarejos... Enquanto esses vilarejos podem ser ignorados, o mosteiro suspenso é um dos pontos turísticos mais populares do país. É muito realmente espetacular. É uma visão rara. E o que é realmente incrível é que é feito de madeira. É madeira, não há ferro. É exatamente a mesma coisa que madeira. É inacreditável. É incrível. Suspenso a 15 andares acima do chão do Vale do Ren. É um mistério porque foi construído ali e como sobreviveu. Em chinês,
é chamado de mosteiro suspenso no vazio. Uma razão para sua posição peculiar pode ser as inundações que costumavam assolar o vale. Hoje, uma represa controla o rio, tornando o edifício facilmente acessível aos visitantes, se eles tiverem coragem suficiente. O mundo todo pode dizer isso. Recebemos muitos visitantes. Toda vez fico em Xiamen, sinto que estou em país estrangeiro. Muitas pessoas visitam o mosteiro suspenso todos os anos. E a primeira pergunta que eles fazem é: por que o mosteiro foi construído na encosta oeste do desfiladeiro Qingxia? O desfiladeiro tem 30 milhas de comprimento e as montanhas bloqueiam o vento do norte e do sul. O mosteiro é construído em uma reentrância na rocha, sob um saliente. É por isso que o edifício ainda está intacto após 1400 anos, apesar da erosão. Seu entorno reduz a força destrutiva da natureza. O que o olho nu não consegue ver de baixo é que o mosteiro suspenso está, na verdade, construído na face da rocha. Mais de 40 salas em cavernas foram escavadas nas rochas para segurar estátuas religiosas preciosas de todas as formas e tamanhos. Esse processo também foi crucial para dar ao edifício o suporte tão necessário. Dando uma olhada na estrutura, parece suspeitosamente que as vigas recebem mais do que um pouco de suporte de postes de madeira verticais apoiados em pequenas prateleiras de pedra. Mas é fácil se deixar enganar. Na verdade, os pilares da nossa ópera são decorativos. Na verdade, os pilares finos são apenas para decoração. Para dar mais confiança às pessoas para subirem até o mosteiro. Se usássemos pilares grossos, o mosteiro não pareceria que está suspenso. Mas se não usássemos nenhum pilar, pareceria muito instável e ninguém subiria. Então é temporada de bananas e conseguiu. É por isso que todos os pilares são muito finos. Na verdade, eles não dão nenhum suporte ao mosteiro. Então, os pilares de madeira que parecem proteger os turistas, na verdade não os sustentam de forma alguma. Eles foram colocados lá no último século apenas para fazer o mosteiro parecer mais estável para os mais medrosos. Levou 2.000 anos para ser concluído e se estende por mais de 4.000 milhas. Em uma recente pesquisa mundial, foi votado como um dos maiores tesouros do mundo. A Grande Muralha da China é um milagre feito pelo homem que une mais de 1 bilhão de pessoas e mais de 50 grupos étnicos. É um poderoso ícone nacional e supremo entre as 7 maravilhas da China. A construção inicial da Grande Muralha dependia apenas de finas camadas de terra, pressionadas firmemente umas sobre as outras. A barreira defensiva só precisava suportar o ataque de espadas e lanças. A Grande Muralha do Imperador Qin se estendia ao longo do que era a primeira fronteira norte do país. Na dinastia seguinte, a Han, a Grande Muralha estendeu seu alcance até o deserto de Gobi, respondendo a novas áreas de ataque inimigo. Foi mais de 1 milênio depois que a construção da Grande Muralha deu um grande salto à frente. Os construtores da dinastia Ming fizeram uma muralha que era muito maior, mais grandiosa e mais forte. Eles estavam desesperados para repelir uma onda de ataques mongóis, que estavam se tornando cada vez mais ferozes e implacáveis. Houve um grande ataque nesta área em 1550. Vários milhares de mongóis conseguiram entrar pela muralha. Foi um ataque devastador. 60.000 chineses mortos, 40.000 feitos prisioneiros, várias centenas de milhares de cabeças de gado perdidas. E a resposta chinesa a esse ataque, ou parte da resposta, foi reconstruir a muralha com pedra e argamassa, muito parecida com a argamassa que você vê aqui.
A estrutura foi tomando forma ao longo dos anos para incorporar passagens, torres de sinal e torres de vigia, todas projetadas para transformar a muralha em uma barreira de defesa impenetrável. A torre de vigia que estamos vendo aqui fazia parte de um grande projeto para construir torres do oceano até uma área a oeste de Pequim, começando por volta de 1569. O principal objetivo das torres é fornecer abrigo contra os arcos e flechas mongóis. As torres de vigia eram a base da estratégia de defesa da China. Os soldados mantinham uma vigilância atenta a partir desses pontos de observação e lançavam ataques preventivos. Em caso de um ataque, os chineses precisavam mobilizar as tropas instantaneamente. Eles desenvolveram um sistema de sinalização que usava a muralha para se comunicar a grandes distâncias, em questão de minutos. Fumaça e fogo eram os principais métodos usados no sistema de sinalização fumaça durante o dia e fogo durante a noite para mostrar a quantidade do inimigo. O número de sinais indicava a força do inimigo. Um sinal significaria que havia 100 soldados inimigos se aproximando. 2 significaria 500. E 3. E 1.000. 4 fogos indicavam um exército se aproximando de 5.000. Dizem que, em emergências extremas, o lobo foi adicionado ao fogo para tornar a fumaça densa e negra. Até hoje, a expressão chinesa fumaça de lobo significa crise. A Grande Muralha permitiu que os governantes se comunicassem de forma eficiente com tropas distantes. No entanto, nas mãos erradas, a eficácia do sistema de sinalização poderia levar a um desastre. O rei Yeo, líder do reino Zhao, se apaixonou por uma bela escrava chamada Bao Xi. Ele ficou tão encantado com sua amante que destronou sua rainha original e fez Bao Xi ser coroada em seu lugar. Bao Xi era uma mulher de beleza excepcional, mas era conhecida por nunca sorrir, apesar dos melhores esforços do rei Yeo. A rainha Bao não gostava de sorrir de maneira alguma. Então, para fazê-la sorrir absolutamente, o rei Yeo pensou em todos os tipos de métodos, mas falhou muitas vezes. O rei Yeo finalmente teve uma ideia com a ajuda de um astuto oficial da corte. O oficial sugeriu que ele fizesse uma brincadeira prática com seus comandantes, acendendo sinais de fumaça e enganando-os para acreditar que estavam sob ataque. E o choque em seus rostos quando correram para o palácio e descobriram que haviam sido enganados, certamente faria a rainha sorrir finalmente. Quando os príncipes chegaram, eles viram o rei. Eles não viram inimigo algum, apenas o rei e a rainha sorridente. A rainha estava sorrindo porque talvez ela nunca tivesse visto algo tão engraçado. E o rei estava feliz. Mas os príncipes, você pode imaginar, estavam muito irritados. Os comandantes haviam perdido a confiança no rei que correram para proteger. Os comandantes haviam perdido a confiança no rei que tentaram proteger. Mais tarde, quando uma rebelião armada eclodiu e o palácio estava realmente sob cerco, o rei ordenou que fogueiras de sinal fossem acesas nas torres ao longo da muralha. Mas desta vez, nenhum de seus soldados veio em seu socorro. Os rebeldes invadiram o palácio e o rei Yeo e a rainha Bao Xin foram capturados e mortos. Todos os dias, milhares de pessoas veem a muralha pela primeira vez. Ela atrai pessoas de todos os cantos da terra que podem dizer que pisaram na Grande Muralha. Depois de 2000 anos, ela ainda nunca deixa de impressionar. É
Esta magnífica criação é o resultado do esforço coletivo do povo chinês. É um símbolo de perseverança, resistência, em última análise, triunfo. Ela uniu o país em sua construção e continua a unir o povo hoje como um lembrete das conquistas de seus ancestrais. Um olho tem 10 pés de largura. Um pé se estende além de um humano. Uma mecha de cabelo é maior do que uma mesa de jantar. Você poderia estacionar um ônibus em seu ombro. Ele é a maior estátua de Buda do mundo. E uma das 7 maravilhas da China. Com mais de 1000 anos de idade, foi esculpido na rocha íngreme por seguidores dedicados. Uma tarefa? Isso levou mais de 90 anos. O gigante Buda de Lishan atrai mais de 2 milhões de pessoas por ano para admirar sua magnificência e adorar em seus pés colossais. Então estamos esperando na fila por um pouco mais de tempo para pegar as vistas. E aí? A estátua é uma obra de proporções épicas. Da cabeça aos pés, o Buda tem o comprimento de um Boeing 747. Uma girafa caberia em sua orelha. 50 soldados poderiam ficar em fila sobre seu colo. A estátua da liberdade só chega até seu ombro. E até mesmo Yao Ming, a estrela do basquete chinês, é mais baixo do que seu dedo. A estátua tem permanecido nas margens do rio, observando as águas turbulentas por mais de 1 milênio. A vida em Lishan sempre girou em torno do rio, e seu tráfego, transportando pessoas e mercadorias de e para a antiga cidade do mercado. Mesmo hoje, há laços fortes com as vias navegáveis. Mas houve uma mudança. O rio é mais seguro do que costumava ser. As águas eram uma vez notoriamente traiçoeiras, virando muitos barcos e levando vidas. Algumas pessoas até acreditam que a causa de tais tragédias foi um monstro maligno do rio que se escondia sob a superfície. Segundo a lenda, as águas só se acalmaram quando o Buda foi construído. O homem responsável pela criação desta estátua foi um monge chamado Mestre Haitong. Mestre Haitong era um monge budista compassivo e devotado do início do século VIII. Abade do mosteiro Lingyun de Leshan. Ele estava muito preocupado com a constante perda de vidas que sua comunidade sofria devido ao perigoso rio. Ele queria encontrar uma maneira permanente e infalível de proteger seu povo das correntes traiçoeiras. E teve uma ideia extremamente ambiciosa. Ele decidiu construir uma enorme estátua de Buda, que iria vigiar e abençoar as partes mais mortais das águas. Os visitantes aqui e conhecem a história ficam humildes e emocionados por seu compromisso com o projeto. Dizem que as rochas que se desprenderam do penhasco durante a construção da estátua mergulharam no rio e domaram as correntezas. Descendo por um penhasco sagrado, há uma antiga escadaria perigosa esculpida nas rochas. Conhecida como a Estrada de Prancha de 9 Curvas, as escadas abraçam a face íngreme da rocha e levam as pessoas por um caminho sinuoso até o pé da vista mais impressionante de todas. E é aqui que os visitantes conseguem fazer a única coisa para a qual vieram, abraçando a perna do Buda. Há um velho ditado chinês que diz: abraçar a perna do Buda no último minuto, que descreve as pessoas que só mostram sua devoção quando uma crise se aproxima. Eu sou o irmão do Bob, você é o irmão do Bob. A julgar pelas multidões de pessoas abraçando a perna da estátua, parece que há uma infinidade de orações de última hora que este Buda tem que responder
o Buda gigante de Lishan se ergue majestoso como uma maravilha da China. A cada dia, a estátua recebe multidões de devotos, atraídos pelo seu olhar compassivo, assim como turistas curiosos, ansiosos para se maravilhar. Com este colosso... Novamente, eu acho que essa é uma grande obra de arte e algo que deve ser admirado com reverência, porque para eles alcançarem tais alturas com a uniformidade, os dedos dos pés, a complexidade. E a grandiosidade disso tudo é realmente inspirador. E, na verdade, isso faz você se perguntar e apreciar o quanto temos hoje e tudo o que a tecnologia alcançou e quão longe ela chegou. Isso faz você recuar e olhar com admiração. Devido ao tamanho incrível da estátua, manter sua aparência é um trabalho em tempo integral, envolvendo a coordenação e a dedicação de muitas pessoas, sem mencionar muitas cordas de segurança. No entanto, apenas 6 anos após uma reforma de milhões de dólares, a estátua já está mostrando sérios sinais de dano. Embora as fábricas nas proximidades tenham sido fechadas, as chaminés de lugares mais distantes continuam a poluir o ar. Agora, os especialistas acreditam que o nariz e as orelhas do Buda podem eventualmente cair devido ao ataque corrosivo e incessante da chuva ácida. Os especialistas estão lutando contra o tempo e os elementos para manter a magnificência da estátua, desesperados para garantir que o que vemos hoje e no futuro faça justiça à visão do Criador. Para os chineses, o Monte Wudang é a primeira montanha sob o céu. Suas encostas são adornadas com palácios, templos, pavilhões e pontes espetaculares. Cada edifício é brilhantemente projetado para harmonizar com a paisagem. Esta montanha sagrada é um lugar de tranquilidade. Mas também é o berço do Kung Fu Wudang, uma arte marcial que está viva e em plena atividade após 700 anos. Em termos chineses, Wudang é uma pequena cidade de 25 mil pessoas. Uma caminhada por suas ruas resume a China de hoje. Uma mistura fascinante de tradição e uma corrida desenfreada em direção à modernidade. Mas a cidade tem uma fama única. Ele está localizado ao pé de um dos locais mais reverenciados e sagrados da China, Monte Wudang. Este vasto local sagrado abriga 8 palácios, 72 templos em cavernas, 39 pontes, 36 mosteiros, 12 pavilhões e 2 templos. Durante a dinastia Ming, o Monte Wudang era conhecido como um grande espetáculo de todas as épocas. É um dos melhores exemplos de arquitetura religiosa antiga em qualquer lugar. No pico do Pilar Celestial, o ponto mais alto da montanha, um templo impressionante se ergue sobre a montanha coberta de nuvens. Kume. Construído durante a dinastia Ming no início do século XV, o Salão Dourado é o maior edifício de cobre da China. A estrutura, de 90 toneladas, foi totalmente revestida de ouro em Pequim antes de ser transportada por milhas até este local sagrado. Embora só possamos especular sobre como ele chegou de Pequim até a montanha, há um caminho que serpenteia por ela a partir de Xunshan, no Pico Kansu, onde o templo está localizado. Sabemos que a importância do edifício para o imperador significava que nenhum esforço ou despesa foi poupado. Peregrinos taoístas vêm aqui para adorar o deus Zhenwu. Nascido como príncipe, ele praticou artes marciais e estudou o taoísmo no Monte Wudang. Acredita-se que ele alcançou a imortalidade nestas mesmas encostas. Sua jornada para se tornar um deus foi longa e difícil. As pessoas dizem que o segredo de seu sucesso estava em um encontro misterioso e transformador, que agora é uma lenda famosa. Depois de 4 anos de treinamento no Monte Wudang, ele ficou cansado e desistiu. No caminho para baixo do Monte Wudang, ele encontrou a deusa Guanyin, que estava disfarçada de uma velha. Guanyin estava afiando uma barra de ferro.
O príncipe Genwu estava curioso, então ele se aproximou dela e perguntou: "O que você está fazendo com a barra de metal?" Ela respondeu: "Estou fazendo uma agulha de costura." O príncipe Genwu ficou astonhado. Como uma barra tão grossa pode ser afiada até se tornar uma agulha? Guan Yin respondeu: "Se uma barra pode ser afiada até se tornar uma agulha, tudo é possível." O príncipe Genwu percebeu a sabedoria das palavras da velha. Se ela continuasse fazendo isso por tempo suficiente, a barra de aço que ela estava afiando poderia de fato um dia se tornar uma agulha. Era apenas uma questão de tempo e perseverança. Inspirado, o príncipe Genwu voltou para cima da montanha e retornou ao seu treinamento, determinado a alcançar seu objetivo. Levou mais de 4 décadas para ele alcançar a imortalidade, finalmente se tornando um deus conhecido como o Guerreiro Perfeito. A paisagem chinesa está mudando a uma velocidade desconcertante. Nas cidades, horizontes familiares parecem desaparecer em um piscar de olhos e o balanço de uma grua. A harmonia com a natureza não vem facilmente. E é por isso que a duradoura maravilha do Monte Wudang é ainda mais notável. À medida que as pessoas buscam escapar e encontrar alternativas à corrida dos ratos, elas são cada vez mais atraídas pela maravilha de Wudang. Às margens do poderoso rio Yangtze da China, um templo se manteve firme por meio milênio. É construído de madeira, tem 12 andares de altura e se agarra à rocha sem o apoio de um único prego. O templo Shibaoshai é um exemplo milagroso de engenharia antiga e devoção religiosa, agora ameaçado por uma maravilha feita pelo homem destinada a aproveitar o rio crescente abaixo. É preciso um milagre moderno para sobreviver mais 500 anos e continuar sendo uma das 7 maravilhas da China. Antes de o templo Shibaochai ser construído, os devotos precisavam arriscar suas vidas, escalando os penhascos para prestar homenagem às estátuas de Buda. Era sombrio e perigoso. Naquela época, as pessoas acreditavam no budismo. Naquela época, as pessoas eram seguidoras do budismo. E eles construíram algumas estátuas de Buda e algumas pequenas casas de culto aqui em cima. Mas durante tempestades e dias de vento, as casas eram destruídas. Então decidiram construir um templo aqui, em vez disso, para a adoração e outros rituais budistas. Então, no século XVII, as pessoas locais construíram um pavilhão de 12 andares como uma forma de levar os devotos com segurança pela face do penhasco. Foi uma substituição permanente para os santuários improvisados que eram regularmente levados pelo vento durante as tempestades. Eles adotaram uma abordagem radical, aparentemente impossível, e decidiram fazer do próprio penhasco parte do complexo do templo. X, você vai... Ei, vamos ver o que tem de local. Assim, o edifício de Shibaozai tem paredes em 3 lados, enquanto um lado se apoia no penhasco. Você pode ver que todo esse pilar não é muito reto. Ele tem um certo grau de inclinação. Este aqui e este aqui são semelhantes, encostados no penhasco. Então, as forças de empuxo direcionam-se ao penhasco. Em teoria, o pavilhão do templo deveria ter desaparecido há muito tempo. Ele tem apenas 3 lados. Ele se apoia em um penhasco, e não há pregos segurando seus 12 andares juntos. Então, como ele resistiu a meio milênio de ventos uivantes e chuvas torrenciais? O segredo está nessas janelas únicas, que definitivamente não são apenas para decoração. Este edifício foi saqueado por pessoas durante anos. Este edifício já tem de 500 a 600 anos de história. Por que ele não se inclinou ou desabou? A principal razão são as janelas, que permitem que o vento seja absorvido durante o tempo tempestuoso para que o edifício permaneça intacto. Se tivesse sido construído fechado, teria existido uma força de empuxo, que então balançaria o edifício.
O que torna a sobrevivência do templo Shibaochai mais difícil de explicar é que ele é feito inteiramente de madeira e se mantém firme, orgulhoso e ereto, sem o uso de um único prego. O templo Shibaochai sobreviveu a revoluções, resistiu a condições climáticas corrosivas, mudanças de governo e ao poder feroz de um rio incontrolável. Mas agora essa maravilha da China está sob a ameaça da barragem das Três Gargantas, a maior do mundo. Uma vez concluída, haverá um aumento dramático e potencialmente devastador nos níveis do Yangtze. O aumento do nível geral da água se deve principalmente à necessidade de geração de energia hidrelétrica na barragem das Três Gargantas. O nível da água tem sido mantido em um certo patamar para satisfazer a condição necessária para essa produção. A barragem das Três Gargantas é 8 vezes mais poderosa que a barragem Hoover. E ela fornecerá energia para 364 milhões de pessoas. Agricultores como Qin Bo Ting cultivaram esses campos por milhares de anos, araram suas planícies férteis, pescaram em suas profundas poças e navegaram em seus canais, colhendo os benefícios da principal artéria comercial da China. E tudo isso à sombra do templo Shibaozai? Qin Bo Ting pode traçar as raízes espirituais de sua família até o templo onde seus ancestrais adoravam. Meus avós, meus bisavós, todos iam ao templo para adorar. Nós costumávamos brincar no templo quando éramos crianças, subindo por aí, e era muito divertido. Então você vê, aquele templo tem uma longa história, e é um templo muito bom. No entanto, a vida de Qin Bo Ting está prestes a ser virada de cabeça para baixo. Até 2009, seus campos, sua casa e os de seus colegas agricultores estarão completamente submersos pelas águas do Yangtze. Mais de 1 milhão de pessoas terão que ser realocadas. Grandes áreas de terras agrícolas serão submersas. Pelo menos os agricultores podem desarraigar suas vidas, empacotar seus pertences e deixar suas terras para trás. O mesmo não pode ser dito para cerca de 1.300 locais culturais que enfrentam destruição iminente devido ao aumento dos níveis da água. Um deles é o templo Shibaozai. Se o Shibaozai não for protegido, a água virá de todos os lados e ele será corroído pela água. A corrosão da água tornará a base instável, o que levará ao eventual colapso de todo o templo Shibaozai. Os engenheiros dizem que realocar a estrutura de madeira é impossível, porque ela está embutida na rocha devido à sua construção única. Se permanecer desprotegido, todo o edifício, assim como a rocha na qual ele se apoia, vai desabar. Agora é uma corrida contra o tempo para salvar o templo Shibaozai, mas o governo chinês tem uma solução radical e ambiciosa: uma barreira de concreto 183 metros de altura e 10 metros de espessura, protegendo o templo num poço seco projetado. Quando estiver concluída, a barreira vai cercar o templo e o penhasco, enquanto o rio flui ao redor das paredes. A base do templo ficará abaixo do nível real da água, mas todo o edifício permanecerá milagrosamente seco. Essa solução é uma espécie de milagre feito pelo homem, adicionando uma nova reviravolta na história da sobrevivência do templo ao longo dos últimos 500 anos. O meio de sua proteção pode se tornar uma maravilha da China moderna. É o maior palácio antigo do mundo. Isso simbolizou o poder político na China por 500 anos. E tem sido o tema de lendas, mitos e filmes de Hollywood. Foi o centro de um império envolto em mistério. Agora, seus imponentes portões foram abertos para o mundo e se tornou um dos locais turísticos mais visitados da Terra. A Cidade Proibida cobre mais de 650 mil metros quadrados no centro de Pequim, ao lado da Praça Tiananmen. Isso é do tamanho de 80 campos de futebol.
é cercada por um fosso em um enorme retângulo. No início, nos anos 1400, o imperador Zhuge transferiu a capital da China para Pequim, para estabelecer controle sobre todo o país a partir de seu centro. O coração da nova capital era a Cidade Proibida, que levou mais de 1 milhão de trabalhadores e artesãos, 14 anos para ser construída. A Cidade Proibida é conhecida por ter um total de 9.999,5 quartos. O mais próximo que você pode chegar do Palácio dos Deuses, que supostamente tem 10 mil quartos. A China tem uma longa história. Era um complexo misterioso destinado a ser uma réplica sagrada do Palácio de Deus no céu. Bicongxi significa "eu não quero". Isso simbolizava o centro do país. É a residência do imperador. É o lugar onde as ordens são dadas. É o lugar onde o imperador recebia o mandato do céu. Esta é a regra que todos os imperadores devem seguir. Era chamada de Cidade Proibida, por um bom motivo. Hoje em dia, o público pode entrar por cerca de $10, mas até o século XX, o preço da entrada não autorizada era muito mais alto. Execução, por decapitação. 你知道自尽城用英语说是 Cidade Proibida， 就是说这个地方是平民老百姓不可宏基的地方。Durante milhares de anos, este lugar foi muito distante para o povo comum. Mesmo dentro das muralhas da cidade, havia áreas proibidas, de acordo com a hierarquia e o status. Andar nessas áreas sem permissão era convidar punições rápidas e severas. No final do século XVIII, a Cidade Proibida tinha uma população de cerca de 9 mil pessoas, incluindo funcionários públicos, concubinas, eunucos, guardas e servos. Mas o movimento deles era cuidadosamente restrito, de acordo com a hierarquia. Durante a Era Imperial, apenas alguns escolhidos podiam entrar na Cidade Proibida pela Porta do Meridiano. O design do portão está de acordo com as regulamentações vigentes da época, onde os imperadores e imperatrizes entravam pela porta principal, enquanto outros oficiais da corte entravam por outros portões, com base em suas classificações e graus esperados. Além do limiar do portão e atravessando as 5 pontes de mármore, está o maior pátio da Cidade Proibida. Isso leva ao portão da Suprema Harmonia e, em seguida, ao edifício mais importante do reino, o Salão da Suprema Harmonia. É o maior edifício de madeira único do mundo. Está no coração do palácio e é a personificação do poder imperial. Dentro do grande salão, as grandes cerimônias aconteciam. A entronização do príncipe herdeiro, o aniversário do imperador e os casamentos reais, ocasiões exclusivas e esplêndidas, escondidas do povo comum da China. O trono do imperador, conhecido em chinês como a cadeira do dragão, é cercado por 6 enormes pilares dourados esculpidos com dragões, representando o poder supremo do imperador. O trono em si está recuado em uma plataforma de jade branco de 2 metros de altura. Qualquer pessoa que visitasse o imperador teria que se ajoelhar diante dele antes de receber instruções de seu líder divino. No teto acima do trono, há uma magnífica escultura de um dragão brincando com uma enorme pérola. Disse que esta pérola lendária possui poderes míticos. Se alguém que não fosse descendente do imperador Qin sentasse no trono, ele cairia e o mataria. O senhor da guerra, Yuan Shikai, que tentou se autoproclamar imperador, tinha tanto medo de que a pérola pudesse cair e atingi-lo, que ordenou que o trono fosse movido um pouco para trás. Até hoje o trono não está diretamente sob a pérola mágica. Na parte mais profunda da Cidade Proibida está o Tribunal Interno, onde a política fica para trás. Esta é a área onde o imperador, suas concubinas e a imperatriz viviam suas vidas reais em esplendor. A
A estrutura do tribunal interno reflete a do tribunal externo, com 3 palácios centrais em ordem de importância, flanqueados simetricamente por edifícios periféricos. O Palácio da Pureza Celestial, o maior dos 3 palácios traseiros, era onde o imperador dormia. Também era usado como um lugar para o corpo do imperador ficar em estado após sua morte. Uma vez que as imperatrizes e concubinas entravam na Cidade Proibida, nunca podiam sair. As mulheres não podiam entrar nas salas do santuário interno, exceto pela imperatriz no dia de seu casamento. O Jardim Imperial era o único alívio que tinham das aparentemente intermináveis fileiras de paredes que não permitiam vislumbres do mundo exterior. A Cidade Proibida foi o centro de poder e lutas pelo poder por 500 anos. 24 imperadores passaram suas vidas dentro dessas imponentes paredes até a queda da China Imperial em 1911. A Cidade Proibida é um ícone nacional e uma maravilha feita pelo homem, quase sem paralelo em termos de grandiosidade, em qualquer lugar do mundo. Os segredos de séculos de história chinesa estão dentro de suas paredes. As barreiras caíram. A Cidade Proibida continua viva. No século XXI, proibitiva, mas não mais proibida. A China está atraindo milhões de turistas, ansiosos para ver de perto suas maravilhas feitas pelo homem. A vida secreta do maior palácio do mundo. Um lugar de oração que flutua no ar. Uma montanha onde uma arte marcial busca salvar nossa sanidade. A Grande Muralha. O maior ícone de qualquer nação na Terra. Um templo de madeira construído, sem um único prego. Uma estátua, antiga que se ergueria acima da Estátua da Liberdade. E um exército de soldados guardando a maior tumba inexplorada do mundo. Estas são as 7 maravilhas da Bor Shiva. Os 7,5 e um pouco mais. Maravilhas, indeed. Da China. Vamos.